25. Reconciliação. Então, só para a gente recordar, né, no capítulo anterior, capítulo 24, então nós temos aí a transformação, né, da Odila, que percebe aí, né, que não ia dar em nada esse negócio dela querer vingança sobre a nova esposa do Amaro, né? Sim. Aí eles vêm aí à noite, eles reúnem, né? O Amaro, a Odila, e aí tenta fazer vamos dizer assim, um encontro, né, entre os dois, né? O Amaro, ainda aqui no plano material, e a Odila desencarnada. Aí o Amaro, né, chora as pitanga, né, que tá ruim, que tá difícil, que não sei o quê. E a Odila, né, já com o ânimo modificado, né? Aí ela é que acaba consolando o Amaro, né? Falando, ele fala, né? Sinto-me entediado da vida, que não sei o quê. Aí ela começa a ampará-lo, né? Consegue consolá-lo, né? Para que ele possa voltar, retomar. E aí ela até fala, né? A Zulmira, né? Entrou no seu caminho aí porque tem algum motivo e tal. Aí ela consegue convencê-lo, né? De que o negócio é seguir a vida do jeito que tá, porque esse é o caminho aí que ele precisa fazer mesmo, né? Aí ele acorda novamente, né? Já um pouquinho mais animado. E aí iniciamos o capítulo 25, reconciliação. Então aí no início aqui ele vai relatando, né? O Amaro não registrou o convite da companheira desencarnada em forma de palavras ouvidas, mas recebeu como silencioso apelo à vida mental. Aí ele vai até a cozinha lá da casa, né? Aí ele vai relembrando algumas partes do sonho, né? E aí a Odila vai acompanhando ele, né? Ao mesmo tempo que ele vai transitando ali na casa com os pensamentos dele, a Odila vai o acompanhando. E aí aqui relato que a Clara, né, que é uma das servidoras também que estava aí nesse auxílio aí do casal, né? Aí ela dá uma soprada no ouvido dele, né? Se prossigamos firmes, todo o bem que fizeres a Zulmira redundará em favor de ti mesma. Não esmoreças, porque ele começa a pensar na Zulmira, começa a perceber que ele tem que, né? Pelos capítulos anteriores a gente percebe que os dois estavam meio estremecidos desde a morte do Júlio. Então nunca mais o casal foi o mesmo. E aí depois dessa conversa que ele teve dormindo com a Odila, ele começa a perceber que ele deve retomar esses laços, né? E aí ele vai pensando nessa questão, né? E aí a Odila, né, que permaneceu ao lado dele aí, ela passa por esse teste de fogo, né? Pô, será que eu vou aguentar, né? O meu marido, né? Junto de outra, né? Até antes ela tinha ódio da Zulmira, né? Era a rival, e aí ela de repente se depara com a necessidade de aceitar que o marido está casado com outra e que precisa, né? Do concurso da Zulmira também para os compromissos do passado serem resolvidos, né? Aí por isso que a Clara, né, fala com a Odila, né, prossigamos firmes, todo bem que fizeres a Zulmira redundará em favor de ti mesma. Ou seja, aguenta as pontas aí, porque o Amaro precisa ficar junto com a Zulmira agora. Uhum.
A Odília praticamente virou a chave, né? Ela entendeu o que ela tem que fazer, né? Se ela quiser ficar numa Porque boa. ela percebeu que assim, no sonho, ela percebeu que assim, o Amaro não deixou de gostar dela. Uhum. Apenas transitoriamente ele precisa estar com a Zulmira, porque é um compromisso do passado. Então ela Sim. começou a entender as coisas. É. Na verdade, é aquilo que a gente leu em outros capítulos, né? O ódio cega a pessoa, né? Então ela estava cega, surda e muda. Ela não estava querendo enxergar a realidade. Uhum. Só focava Sim. que o Amaro tinha feito uma coisa errada com ela, na opinião dela, né? É a sede de vingança dela, né? E se vingar da Zulmira de qualquer jeito. Aí a Odila abraça, né, o Amaro. Ele obviamente não percebe, porque ele já estava retornado do corpo, né? Aí ele vai até o quarto onde estava a Zulmira, né, dormindo. E aí ele chega, né, Zulmira, perguntou ele, inclinando-se para o seu rosto ossudo e desconsolado, estás realmente melhor? Aí ela responde, né, sim, sim, suspirou interpelada e hesitante. Escuta, hoje amanheci pensando em nós, em nossa felicidade. Não julga seja tempo de reagirmos contra o sofrimento que nos cerca? Preocupo-me por ti, acamada e abatida, desde a morte de Júlio. Então ele começa nessa reaproximação com ela, né? Porque como tinha ficado, os dois tinham ficado meio distantes desde a morte do Júlio, né? Uhum. Aí com essa conversa com a Odila no sonho, né? Dormindo, aí ele retoma, né? Esses laços aí com a Zulmira. Aí relata que assim, né? Notei que do tórax de Amaro emanava largo fluxo de energia radiante, assim como um jato de raios de luz verde prateada, que envolveram o busto de Zulmira, despertando-lhe emotividade incoercível. Aí a desventurada senhora começou a chorar, dando-nos a impressão de que os fluidos arremessados sobre ela lhe lavavam o coração. Então você vê a importância, né? Como a nossa mente, as nossas vibrações podem atingir para o bem ou para o mal os outros, né? E os outros têm que querer também, né? Não adiantava toda essa energia do Amaro, né, para ela, se ela não tivesse aberta para receber, né? Sim. Não ia fazer efeito nenhum. Aí o Clarencio informa, né? Como vemos, a sinceridade dispõe de recursos característicos, emite forças que não deixam margem a enganos. O sentimento puro com que Amaro se dirige agora à esposa é fator decisivo para que ela se reerga e se cure. Por isso que muitas vezes, quando chega uma pessoa e fala alguma coisa para você, você percebe, esse cara é mentiroso. Uhum. Às vezes você percebe que a pessoa não é sincera, porque ela emite as vibrações. Uhum. E muitas vezes você percebe se aquilo é verdade ou não. E tem gente que não consegue nem disfarçar. Pois é. Meu filho teve uma namorada que eu dizia que ela tinha uma falsa empatia. Que você ser empático, né? Você entrar no problema da pessoa, né? Uhum. Ah, eu entendo você, não, beleza, vamos conversar. Ela fazia isso, só que uma falsidade tão grande que você percebia no ar, entendeu? Então eu falava que ela tinha uma falsa empatia. Falsa É como se ela empatia. estivesse te entendendo, mas não estava entendendo nada, não estava nem aí para você. Uhum. Isso é muito ruim, Deus me livre. Nossa. E tem gente que sabe fazer isso de forma magistral, né? Magistral, justamente. Esse tipo de pessoa Era da boca para fora só, né? Só da boca é pra fora. terrível. Era só um discurso. Verdade. E aí o que você falou, né, Cláudia? Ela estava falando uma coisa e emitindo outra, né? Isso. Eu nem Sim. para você, pô, eu quero mais que você se lasque. Mas ficava lá, tadinho, tadinha, tá. Agora, assim, não é muito difícil a gente perceber essas coisas, não, né? Quando as pessoas são dessa forma,
Tem pessoas que vão dizer assim, elas são meio que ruins, né, para disfarçar, né? Então você percebe muito claramente. Agora, outras pessoas, muitas vezes, ela até consegue disfarçar muito bem, mas você percebe que alguma coisa está errada. Tem gente que dá nó naquela máquina da mentira, né? O cara consegue mentir, a máquina não pega. Então... Pois é. Às vezes a pessoa tem uma psicopatia tão desenvolvida que ela consegue enganar até a máquina. Mas tudo é energia, né? Energia de quem está emitindo, de quem está recebendo, né? Eu acho que quanto mais você rezar, quanto mais você entender a sua missão aqui, quanto mais você fizer, mais você fica apto a perceber essas coisas, né? Tentar se defender desse tipo de coisa. Às vezes a própria tonalidade vibratória da pessoa já te dá uma repulsão, né? É aquele famoso ditado, né? Meu santo não bateu com o dele. E muitas vezes é a energia que a pessoa emana não bate com a sua. Eu já tive isso algumas vezes com algumas pessoas e tira e queda, viu? Minha mãe falava muito, hoje em dia ela não fala mais, tá viva, mas não fala, dizer, meu anjo da guarda não cruzou com o dele. É por aí, viu? Por aí. Aí os dois, né? Ferroviário, auxiliado por Odila, enxugou as lágrimas que corriam copiosas, né? Peço que confies em mim, afinal das contas somos companheiros um do outro. Como poderei ser feliz sem o teu concurso? Não nos casamos para chorar. Amaro, exclamou a interlocutora agoniada, conservando ainda os últimos resíduos mentais do complexo de culpa em que se torturava. Como te agradeço a alegria desta hora. A gente já chegou a ver, né, o complexo de culpa, né, a culpa por ter feito alguma coisa errada é um negócio terrível. E ela tinha isso porque, embora ela não gostasse do menino, porque via no menino um obstáculo, ao mesmo tempo, o mal que a omissão dela em salvar o menino acabou causando esse complexo de culpa que consumia ela, né? Aí ela fala, né? Sinto que o remorso me persegue. Não fiz tudo o que eu devia para salvar o filhinho que me confiastes. Então, o remorso, a culpa é um negócio complicado. Aí ele fala, né? Esqueçamos o passado, asseverou o esposo decidido. Todos pertencemos a Deus e acredito que a divina vontade vive conosco, em toda parte. Indiscutivelmente, Júlio nos faz muita falta, mas não podemos renunciar à vida que o céu nos concedeu. É imprescindível lutar, procurando a vitória. Então aí a gente percebe, né, a grande utilidade do esquecimento na reencarnação. Isso. Se um problema desse tipo, na própria reencarnação, você já precisa esquecer para recomeçar, então imagine os erros do passado, de encarnações passadas, se você relembrar. Então aqui a gente percebe a utilidade do esquecimento. Porque nesse caso dos dois aqui, para eles se reconciliar, recomeçar, estabelecer os laços, eles precisavam esquecer todo esse mal que aconteceu no passado, naquela própria encarnação. Então imagine realmente a utilidade. Percebe aqui a verdadeira utilidade da gente esquecer o que a gente fez em encarnações passadas. Imagine se a gente lembrasse tudo. Tem gente que não se conforma. Fala, não, mas eu queria lembrar. Porque isso e porque aquilo, então a pessoa tenta justificar de uma forma ou de outra, mas é justamente por não lembrar é que a pessoa acha que seria útil lembrar, mas se a pessoa lembrar, vai ser um mal terrível para a própria pessoa. Então as pessoas pedem coisas que não sabem o que está pedindo. Né? Tem uma passagem no Evangelho
E a mãe de 2 apóstolos, 2 discípulos de Jesus, a mãe deles chega para Jesus e fala: olha, eu quero que o meu filho esteja um à sua direita e outro à sua esquerda, no reino dos céus. Porque ela imaginava o reino dos céus aqui na terra, né? Aí Jesus vira para ela e fala: mulher, você não sabe o que você está me pedindo. Então ela não tinha a menor ideia o que era aquilo, o que era o reino. Jesus falou: você não sabe, você não tem. Minha filha, cai na real que você nem tem ideia do que você está falando. Uhum. Né? Então, muitas vezes a gente pede coisas que a gente não sabe o que a gente está pedindo. Se a gente realmente conseguisse o que a gente está querendo, faria muito mais mal do que bem. Por isso que a providência divina ela tem regras que são inteligentes. É muito mais inteligente do que a gente. Eu acho que no final da história ia fazer muito mais mal do que bem, lógico. Por isso que... Imagina, você está sabendo o que está acontecendo do seu lado ali. Nossa. Outra coisa que as pessoas... eu já vi muita gente falando, gostaria tanto de ler o pensamento dos outros. Não peço isso não. Eu vi um filme uma vez que o cara enlouqueceu. Ele tanto pediu que ele vendeu a alma lá pro demônio, né? Naquelas coisas de troca a alma por um superpoder. E o cara começou a ler o pensamento de todo mundo. Ele enlouqueceu. Porque ele sabia o que todo mundo pensava a respeito dele. Ele entendia as pessoas falsas. Ele via... enfim, ele enlouqueceu. Foi parar no hospício. Então, deve ser. Não peço isso não. Pô. Tá bom assim. Deixa aí do jeito que tá. A gente pode ter uma ideia do que é isso com as redes sociais. Uhum. Quantas vezes você posta os famosos, por exemplo, que tem uma exposição muito grande nas redes sociais, eles recebem xingamentos de tudo quanto é jeito lá às vezes. Uhum. Os chamados haters, né? Que são as pessoas que ficam colocando mensagem de ódio. Então, imagine, seria obviamente, se você soubesse o pensamento das pessoas, seria muito pior do que isso. Mas só isso, o fato de você receber tanto carga de ódio nas redes sociais, já é o suficiente para pessoas entrarem em depressão e até se matarem. Então imagine se você soubesse o pensamento de todo mundo, aí seria o caos. Nossa Senhora, nem falo. Aí ele segue aqui, né? Ligado à mente da primeira esposa, que tudo fazia para ajudá-lo, prosseguiu com flexão de voz. Aí ele foi conversando, né? Com ela, tal. Aí a Odila vai até o quarto da filha, né? A Evelina. Aí Evelina desperta também, né? As duas se reencontram em sonho, elas se abraçam. E a Evelina acorda, né? Ela retoma o corpo físico e vai de encontro aos dois, né? Ao pai e à madrasta, né? Aí fala, né? Em seguida a genitora descansou nela os olhos inflamados de esperança, pedindo súplicas. Evelina, ajuda-nos. Se não nos unirmos, sob a luz da compreensão e do trabalho, nossa casa desaparecerá. Aí tá perto aí já da primeira questão, né? Primeira questão, né? Uhum. Que é: Deus nos reúne para a indiferença e o egoísmo ou para o serviço salutar de uns para os outros? A pergunta, né? A indiferença, lógico que uns para os outros deveria ser, né? Deveria. Mas muitas vezes não é. Você lê aí, Evelina, ajude-nos, se não nos unirmos sobre a luz da compreensão do trabalho, a nossa casa desaparecerá. Teu pai e eu não podemos dispensar-te o concurso. Da saúde e da paz de Zulmira, depende a feliz continuação de nossa tarefa. Deus não
nos reúne para indiferença ou para egoísmo, e sim para o serviço salutar de uns para com os outros. Mãezinha, explicou a jovem estática, tenho orado, tenho pedido ao seu coração nos auxilie. Sim, Evelina, sei que a tua abnegação não se descuida da prece. Jesus terá recebido os teus rogos. Achava-me surda, vitimada pelo ruído destruidor de nossa própria incompreensão. Sinto, porém, que a minha alma desperta hoje e vejo que nos compete algo fazer para restaurar o valor de seu pai e a alegria de nossa casa. Foi até aí. Isso. E ela diz, continuarei orando. Uhum. Então, a questão é assim, por que Deus nos reúne em família? A questão é essa, a verdade. Na verdade, você sempre está convivendo com alguém que tem a ver com o seu passado, né? Com o seu resgate. Não existe nada de graça, né? E se você não aproveitar essa oportunidade para evoluir, né? Alguns aceitam e outros não. Alguns aceitam, não. Alguns aproveitam e outros não, né? Você sente aquela vontade de fazer alguma coisa contra o outro e você vai no embalo e faz. Se você resistir, você está evoluindo, né? E o outro também faz com você aquilo que você fez com ele lá atrás e não resiste também. Então ninguém aproveita, a briga continua, e aí você volta e volta e volta, né? Eu estava pensando nisso outro dia. Você precisa ter muita tolerância, muita paciência, né? Para perceber o que está acontecendo, né? E não entrar na vibração de... A pilha, né? Como se diz na gíria aí. Mas é muito complicado, né? É muito complicado. Cara. Mas aí hoje a gente, com essa visão que a gente tem hoje, né? Desse posicionamento, você encontra isso de várias formas na vida, evidentemente, né? Pessoas e pessoas, enfim, no seu dia a dia, ou mesmo dentro da família, etc. Aí você começa a entender, né? E aí você começa a buscar um outro posicionamento, uma condição de paciência, de relevância. E se você não relevar certas coisas, cara, aí a coisa se complica e de repente entra naquele, né, círculo vicioso, né, e a coisa não termina nunca. Aí entra o temperinho do ser humano, né? O temperinho do ser humano é que complica tudo. Porque... E se muitas vezes você não consegue convencer o outro ou de provar ao outro que você não... que você quer paz. O cara, às vezes, vai para cima de você com um espírito de vingança, ou de intolerância, de não paciência, enfim, né? Isso é visível em todos os setores e pessoas que a gente conhece, e nós mesmos, muitas das vezes. Mas nem tudo é resgate, né? Mas a gente tem que procurar pensar que se está acontecendo com você, você pode ter feito com ele. Então, pensa dessa forma, eu procuro colocar dessa forma, né? A minha caderneta está cheia de anotações nesse sentido. De você buscar a tolerância, abstrair, né? E entender que aquilo não é de graça, né? E depende só de você, e você vai tentando se conformar, se convencer com aquilo. Mas aí é que tá, eu acho que não depende só da gente, porque se tem um outro, você tem que buscar a convivência com você. Se o outro não tiver essa absorção e esse entendimento, né, e o cara continuar com aquela impertinência, aquele espírito de vingança no que diz respeito a você, ele vai ficar te provocando a todo momento. Entendeu? Daí, se você é sério, então se você busca compreensão, o cara fala, não te perdoo, tipo assim. E como a Odila aqui, né? Ela não perdoava, o pessoal falando no ouvido dela, até que um dia a ficha caiu. Não, mas uma situação como essa nas nossas vidas, de maneira geral, isso acontece. Então você pode encontrar, né, esse não espelhamento, essa reciprocidade, né, que deveria existir. Né? Você vai com a guarda aberta, ou então você vai com a guarda baixa,
cara, pum. Né? Porque o casamento, por exemplo, casamento, você pode separar se a convivência não for mais harmônica, né? Uhum. Mas como é que você vai se separar de um irmão, por exemplo? Vocês nasceram ali na mesma casa, na mesma família, tem que conviver junto com aquela criatura. Isso. É o exercício forçado da tolerância. Você, muitas vezes, pediu para estar ali, né? Uhum. Para poder exercer essa tolerância. E muitas vezes o outro também, né? Então, os dois convergiram, muitas vezes, para nascer na mesma família, que é para poder, nessa convivência forçada, poder se harmonizar, porque o objetivo não é punir ninguém, nunca a lei divina foi punição, é harmonização. Então você está ali é por alguma razão, ninguém nasce na mesma família por acaso, tem algum porquê ali. Mas é a velha história, né? Hoje a gente tem esse discernimento e tal, e tem muita gente que tem, e quando você encontra uma pessoa que não tem esse discernimento, então você leva aquilo para a vida inteira, muitas vezes desencarna um, desencarna o outro, e aí não resolveram. Volta. Acaba tendo que voltar. Como diz a filósofa Tiana, paciência tem limite, né? Então você também vai. Você vai nas suas reservas todas, né? Putz, é difícil, cara. É por isso que coloca, né, que o ódio, ele é uma corrente que te amarra. Por quê? Porque você vai ficar voltando, enquanto não se reconciliar com a pessoa, você vai ficar voltando com aquela pessoa até você se harmonizar. Então é nesse sentido por outro lado, né, que é a corrente que te amarra. Isso. Por outro lado, eu vi uma vez, foi a Meire, né? A Meire que comentou, então, dentro de um contexto que a gente estava estudando lá na escola, que a partir do momento, tipo assim, eu te perdoo, um relacionamento difícil, etc., daí você abre a guarda, você fala, não, meu sentimento que diz respeito a você, ou dentro desse contexto, eu abro mão, eu me humilho, enfim. Aí, e a outra pessoa não aceita, ou então você pede o perdão, ao outro não aceita. Entendeu? Agora, se eu pedir perdão é sincero e honesto, etc., e o outro não aceitou, daí fica sendo um problema para ele. Sim. Tem problema para ele, porque, eu tô abrindo a guarda, eu tô dando bandeira branca, agora você não aceita, você continua me atacando, entendeu? Então, isso pode acontecer. A gente vê isso. Pode, porque o outro que não aceitou, ele continua com aquele ódio que continua amarrando a você. Isso. Então ele vai continuar amarrado a isso. Isso. E muitas vezes você, ao se dispor à reconciliação, você solta esse peso, né, que te amarra. Isso. Mas é muito de cada um, né? Daí fica a critério do outro. Você passa a responsabilidade para ele. Tá, agora tá contigo a bola, amigão. Aí, ó. Para mim, tá tudo certo. Agora, você ainda não tá, então, como é que nós faz? Entendeu? Pois é. Sabe qual é o extremo disso? É quando você chega na violência, né? Às vezes o desentendimento é tão grande que acaba havendo um assassinato, acaba havendo uma agressão, né? Uma agressão. Uma morte até sem querer, você acaba brigando, o outro cai, bate a cabeça e a coisa vai tudo por água abaixo, né? Isso, pode acontecer, com certeza. Aquele ditado, né? Quando não quer, dois não brigam, né? Um ditado antigo aí, né? Então é mais ou menos por aí, mas que não é uma situação fácil em determinadas circunstâncias, não é. Quando existe entendimento dos dois lados, ótimo. Quando um não aceita, meu amigo, você baixa a guarda, o cara continua em cima, ó. Você tem que jogar o jogo por você e por ele nessa hora aí. E nós somos privilegiados, que nós já sabemos disso, né? Exatamente. Nós temos essa, né? Esse discernimento que a doutrina nos ensina aí é bem interessante nesse sentido. Privilegiados e com uma responsabilidade muito maior, que você já sabe. Com certeza.
vamos dizer assim, o conhecimento, vamos dizer assim, nos mostra, é como se fosse um farol que nos mostra o caminho adiante, né? Isso aí. Então, isso é importante. Aí vem a segunda questão, né? A prece ou a súplica sem ação pode ser uma flor sem perfume? O que individualmente podemos fazer no santuário da família como servidores de Jesus, valorizando o pensamento religioso? Aí ele começa: não ouvides a prece, querida, mas a súplica que não age pode ser uma flor sem perfume. Peçamos o socorro do Senhor, algo realizando, para contribuir em seu apostolado divino. Comecemos a refundir a confiança em tua nova mãe. Faze-te melhor para ela. Procura, desdobra-te no trabalho de preservação da tranquilidade doméstica, a fim de que Zulmira se veja segura de teu afeto e de teu entendimento filial. Uma rosa sobre a mesa, uma vassoura diligente, uma peça de roupa cuidadosamente guardada, uma escova no lugar que lhe compete, são serviços de Jesus no santuário da família, com os quais devemos valorizar o pensamento religioso. Não te detenhas tão somente nas boas intenções. Movimenta-te no trabalho encorajador da harmonia. Sê o anjo do serviço em nossa casinha singela. Zulmira necessita de uma irmã e de uma filha. Aproveita a oportunidade e faz o melhor. Evelina, com indefinível contentamento a iluminar-lhe o rosto, enlaçou a mãezinha com extremada ternura e beijou-a, muitas vezes. Logo após, passando a obedecer à mensageira, retomou o corpo carnal e acordou deslumbrado. Tão grande se lhe afigurava a própria aventura que detinha a impressão de estar descendo da esfera celestial. A imagem de Odila, carinhosa e bela, ocupava-lhe agora todo o espelho da mente. Estendeu as mãos em torno, como se ainda pudesse tocar a genitora com os dedos de carne, conservando perfeita lembrança da inolvidável entrevista. Intensamente feliz, ergueu-se de um salto e vestiu-se. Fim da higiene rápida, vimos Odila recolhê-la nos braços, conduzindo-a igualmente até Zulmira. Induzida pela influência materna, passou pela copa e chegou junto à madrasta, oferecendo-lhe pequena bandeja com a leve refeição da manhã. Amaro e a companheira receberam-na encantados. Meu Deus, disse a doente, sorrindo, tenho a impressão de que um anjo penetrou nossa casa. Tudo hoje amanheceu com contentamento e bom ânimo. Evelina alcançou o leito, reuniu os dois cônjuges num só abraço e falou jubilosa. Sonhei com mãezinha, via tão nítida como se ainda estivesse conosco. Afirmou que necessitamos de amor e recomendou, seja eu para Zulmira a filha que ela não tem. Ah, que felicidade, mamãe ouviu minhas preces. Ferroviária notou satisfeita a informação, guardando, porém, consigo mesma as recordações da noite para não ferir a suscetibilidade da companheira. E Zulmira, a seu turno, embora lembrasse dos repetidos pesadelos que atravessara, sentindo-se atormentada pelos ciúmes de Odila, abafou as próprias reminiscências para aderir com toda a alma ao otimismo daquele abençoado momento de paz e de renovação. Fixando a madrasta com embevecimento, a menina acrescentou: quero ser melhor, mais diligente e mais amiga. Papai, você e eu seremos doravante mais felizes. A pobre senhora suspirou reconfortada e aduziu. Sem dúvida alguma, Odila deve ser o nosso gênio protetor. É muita alegria nessa manhã para que nossa aventura seja simples sonho ou mera coincidência. Vocês me falam onde tem que parar, tá? Eu acho que pode finalizar. Porque só falta mais uma questão ali, né? Considerando a imortalidade, né? A questão é assim, a prece ou a súplica sem ação pode ser uma flor sem perfume? Sim. Você rezar da boca para fora, né? Nós já falamos isso aqui algumas vezes, né? Você chegar e rezar aquela Ave Maria das crianças, né? Nós fomos fazer o evangelho na casa de uma família que estava com problemas aqui, eu, a Rosa Maria e a Jane. E aí o menino pediu para ir fazer um encerramento. Ele tem 12 anos ou 13 anos.
E ele rezando a Ave Maria, que eu falei, isso é a Ave Maria das crianças. Você via a decoreba dele, né, que ele está fazendo o catecismo. Tia, eu posso encerrar? Pode. Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres. Aí eu falei, tá bom, mas Deus aceita, porque é uma criança, né? Então, mas um adulto rezando assim, uma flor sem perfume, né? Sim. A intenção dele foi nobre, né? Pela idade dele, realmente, ele não tem ainda o entendimento para fazer uma prece mental, né? Então ele precisa de um decoreba, né? Mas a intenção foi sincera, então isso que vale. Uhum. E detalhe, ele emendou o credo no Pai Nosso, né? Acabou de rezar o Pai Nosso e mandou o credo, entendeu? Mas tá bom. Mas é isso, né? A gente precisa vai no seu cantinho lá, né? Meu Deus, me ajude, tenha misericórdia de mim, pronto, resolvo agora. Você rezar o Pai Nosso decorado, né? A gente sempre entende que assim, a prece ela faz metade do trabalho, a ação a outra metade, né? Isso. Então, se a gente pode realizar alguma coisa, né, ela vai muitas vezes ser mais eficaz do que a prece, porque você percebendo a necessidade material de uma pessoa, você vai lá e satisfaz, vale mais do que você ficar fazendo uma oração pedindo para aquela pessoa receber o prato de comida que ela está passando fome. Então, muitas vezes a ação ela faz mais do que a prece em certos momentos. Agora, a prece só por si só, em determinados momentos, é a única coisa que você pode fazer, porque você já está de mãos amarradas. Então é algo que não tem mais como fazer. Então, tá lá a pessoa num estado terminal no hospital, a medicina já fez o que tinha que fazer, o que você pode fazer é uma prece, não tem outra coisa, né? Tem uma resposta que você dá na missa, né? Eu me lembro, ficou marcado muito isso, que o padre, ele falava algumas coisas lá em relação à comunidade, em relação aos enfermos, em relação a alguma coisa, e você respondia, Senhor, escutai a nossa prece. E é a coisa mais profunda que tem, né? Você pedir a Deus que escute a sua prece. Tem um ritual da Igreja Católica que passa por esse... Senhor, escutai a nossa prece. A terceira questão é mais uma pergunta reflexiva, né? Não está ligado exatamente a um trecho, né? O que ele pergunta considerando a imortalidade da alma e as reencarnações, qual é a maneira mais sábia de eliminar o inimigo, né? Inimigo entre aspas. Perdão. Aceitando, conversando, tentando chegar num acordo, procurando pontos comuns. Uma vez eu vi uma frase interessante que dizia que as nossas semelhanças são mais importantes que as nossas diferenças, ou seja, as nossas discrepâncias, né, ou diferenças são menos importantes que as nossas semelhanças. Ou seja, as nossas semelhanças são mais importantes que as nossas diferenças. Então, cultivar aquilo que é comum, né, que é de consenso, e trabalhar as diferenças. Né? O ideal é valorizar o que nos aproxima, né? Isso. Mais do que aquilo que nos distancia. Isso, é por aí. É uma frase bem sinônima, né? É você trabalhar para tentar reverter essa inimizade, né? É o que a Odília está fazendo lá, né? Sim. Ela ajudando uma pessoa que teoricamente era inimiga dela, né? As duas são inimigas, mas ela tomou a iniciativa, né, de acabar com essa inimizade. E ela só tem a ganhar com isso, né? Então eu acho que a melhor forma de você eliminar o inimigo é você eliminar a inimizade. Trabalhar para isso. Ajudando a ele é você mesmo, né? Tanto que ela fala, né? Sem dúvida alguma, Odila deve ser o nosso gênio protetor, você vê. Ela transformou uma pessoa em inimiga, adversária, praticamente numa pessoa que estava ali até querendo ela bem agora, né?
Exatamente. Então, olha a mudança de atitude dela, como que mudou o clima dentro da casa, né? Dentro daquela família. Você vê, a iniciativa de uma pessoa fez com que 3 pessoas pudessem se reconciliar. Verdade. E aí vamos para o capítulo 26, mãe e filho. Aí depois de toda essa coisa, né, a Odila é levada para a colônia lá onde eles estavam lá. O Júlio, né, estava sendo atendido, né? Aí os pessoas, né, que estavam ali junto com ela, a levam, né, até o local. E aí uma delas é a tal da Clara, né? Aí ela pergunta, né? Elas teriam agido corretamente, né? Aí ela coloca, né? Venceste valorosa, disse Terna. Compreendeste o santo dever do amor. Abençoarás para sempre este maravilhoso dia de renúncia e doação de ti mesma. É isso aí. Vimos Odila colar-se a ela, à maneira de uma criança nos braços maternais, chorando copiosamente. Não te comovas tanto assim, apelou a benfeitora. Aí, meu pranto não é de sofrimento, sinto-me agora leve e feliz. Aí vem a primeira questão, né? Como anda o nosso esforço para perder peso espiritual, habilitando-nos à elevação de nível? Vale ou não? Eu me perdi aqui. Sensibilizando-nos igualmente. Sensibilizando-nos igualmente, a primeira esposa de Amaro respondeu com dificuldade. O meu pranto não é de sofrimento, sinto-me agora leve e feliz. Como não compreendia eu assim antes? Sim, elucidou Clara de modo significativo, perdeste esse peso espiritual, habilitando-te à elevação de nível. As nossas paixões inferiores imantam-nos à terra, como os visco depende do pássaro. Prende o pássaro à distância das alturas. E afastando-a, acentuou bondosa. Afagando-a, né? Afagando-a. E afagando, acentuou bondosa. Vamos, deste agora o amor puro, e por isso o amor puro não te faltará. De hora em diante será aqui bem-aventurada, mensageira, uma vez que o teu coração permanecerá em serviço dos anjos guardiões de nosso destino, que velam por nós abnegadamente, esperando-nos na vida mais alta, cedendo o caminho, cedendo o carinho de seu companheiro a outra mulher, de cuja colaboração necessita ele para redimir-se. Conquistaste nele novo patrimônio de afetividade, e aproximando a filhinha daquela a quem devemos querer como irmã, adquiriste o merecimento indispensável para recuperar o filhinho, cujo futuro poderá orientar. Hoje mesmo estará ao lado do teu Júlio. Odila, transfigurada, estampou no semblante a luz de felicidade que lhe fluía no mundo interior. O sol inundava a terra de raios vivificantes quando a reconduzimos ao hospital com a promessa de buscá-la mais tarde para a viagem ao lar da bênção. Eu acho que pode ser por pode aí, parar, né? Aí nesse trecho seguinte eles já vão se dirigindo lá à colônia, né? Mas a questão que ele coloca é essa: como anda o nosso esforço para perder peso espiritual, habilitando-nos à elevação de nível?
A dieta espiritual é complicada. Perder peso significa você ficar com o espírito mais leve. São as pessoas muito usadas, né? Estou com o meu espírito leve. Você fez alguma coisa boa, né? Então você diminuiu a sua carga de karmas, sei lá. Como é que pode chamar isso? De estresse. Eu estou me sentindo tão bem porque eu fiz bem a uma pessoa, né? Mais ou menos por aí, né? Mas no mundo de hoje, de maneira geral, a coisa não é muito fácil você se desprender, né? Você ter esse despreendimento aí de maneira geral, né? As pessoas são muito levadas ao estresse extremo, o próprio trabalho nos induz a isso, né? Eu não tenho tempo, né? A pessoa fala, né? Não tem tempo. Esse espírito competitivo, né? Que você tem que destruir o outro, entre aspas, aí, para poder se ver numa posição melhor, enfim, é difícil. Os valores são outros, né? A forma como ela antes agia, né, de apego ao marido, né? Sim. E a partir do momento que ela compreende que ela precisava se desligar disso, é como se fosse esse peso que ela tivesse soltado, né? Sim. E aí aí fala aqui, né? Perdeste peso espiritual, habilitando-te a elevação de nível. Então é como se ela tivesse soltado uma âncora que estava prendendo ela. Então esse sentimento de egoísmo, né? De apego ali ao marido, né? O ódio que ela tinha da rival, tudo isso ela se libertou. Então é como se ela tivesse realmente se libertado daquele sentimento ruim, tivesse pesando, né? Tivesse prendendo ela na terra. E aí que ela fala aqui, nossas paixões inferiores imantam-nos à terra, como o visco prende o pássaro à distância das alturas. Então é como se a gente tivesse, né, sendo amarrado aqui. Sim. Agora, aquele negócio, né? É o exercício diário das coisas que a gente vai passando por situações que vai testando essa nossa mudança, né? Coisa que não é muito fácil, realmente. Nesse caso, nesse relacionamento aqui individual, de uma para com a outra. Mas eu coloquei a coisa aí de forma, vou dizer, social. Você está no nosso mundo de maneira geral, né? As pessoas são muito materialistas, né? E elas usam de tudo quanto é tipo de artifício, artimanha, para, né, se ter, né? Ter é melhor que ser, né? É mais importante que ser, então... eu estava até vendo a reportagem hoje, né, falando, né, que lá no Rio Grande do Sul, né, depois do desastre lá, o governo disponibilizou lá um programa lá de financiamento para reconstrução, que teve lá milhares e milhares de cadastros inabilitados, porque ou era falso, ou o endereço não existia, ou eram pessoas já mortas. Olha só como é que é as coisas, né? Então a pessoa aproveita numa situação dessa para tirar de quem precisa. Sim. Nossa, mas isso é muitas vezes revoltante, né, cara? Você vê, dentro dessas catástrofes aí, aqueles aproveitadores, né? Putz, impressionante, cara. Os caras não têm um mínimo de consciência. É a brecha. A pessoa não tem noção da carga que ele está arrumando para ele mesmo, né? Sim. Em vez de diminuir o peso espiritual, ele está aumentando, né? Aumentando a carga dele, né? Para ficar preso aqui. Mas é impressionante, cara, impressionante. É a deixa que o cara estava esperando para poder tirar proveito daquela situação de catástrofe, de desgraça do outro, né? Eu li em algum lugar que o INPE chegou a fazer um levantamento da área que foi afetada, né, de verdade, porque as pessoas estavam procurando lá esse tipo de ajuda, pessoas estavam fora da área afetada, o cara buscando financiamento. Então eles delimitaram a área. Quando o cara ia lá buscar, você é de que lugar? Não, você não foi atingido, então tchau e benção. Sim. Mas tem mesmo, cara. Infelizmente
A gente viu aí durante a pandemia, né? Quando o governo disponibilizou aquele auxílio emergencial, gente morando em área nobre. Sim, sim. Recebendo auxílio emergencial, quer dizer, tirando de quem realmente precisa, né? Então, esse tipo de pessoa assim vai ficar amarrado isso aqui. Tinha até deputado aí. Deputado. Tinha de tudo. Salário que eu vou te contar. O cara se registrou lá para receber o auxílio. É o fim da picada, amigão. É a lei de Gerson, né? A lei de Gerson, né? Gosta de levar vantagem em tudo, certo? Teve alguns milhares inclusive, de militares, né? Cabos, sargentos, fazendo isso aí também, né? Auxílio emergencial. Os caras têm salário fixo. Como assim? Auxílio emergencial? Mas o militar acho que encana, hein? Quando descobriu isso. Nossa vai lá curtir uma. Pois é, né? O militar é bastante rígido com essas coisas, né? Então. Tá doido, velho. Tristeza, né? Tá louco. E detalhe, né? Nem todo mundo devolveu, né? Alguns foram pegos no pulo do gato, mas não devolveram o dinheiro, mesmo assim. Alguns se sentiram, doeu, né? A consciência, o cara foi lá mas muitos. Eu me lembro de um cara que tinha uma BMW, a mulher dele foi lá e pegou o auxílio. E ele, quando soube, brigou, ela devolveu. Você vai devolver. Que loucura, bicho. Complicado, né? Aí tem toda aí aí vai. A Odila transfigurada estampou o semblante de luz, da felicidade. Aí eles vão vamos lá se dirigindo, né? Nas vizinhanças do sítio para o qual nos dirigimos, inalava o ar tonificante a longos haustos, deslumbrando-se na visão da natureza, saturada de perfumes e adornada de flores. Então eles foram lá em direção à colônia, né? Onde estava o Júlio. Isso. Uhum. Aí eles entram lá. Aí ela, né, atraída pelo grande berço que se levantava à nossa vista, Odila precipitou-se sobre o menino enfermo, bradando alarmada: meu filho, Júlio, meu filho. Isso. Aí eu acho interessante aqui que coloca assim, né? Indubitavelmente a sabedoria universal colocou imperscrutáveis segredos no carinho materno. Algo de milagroso e divino existe nos laços que unem mães e filhos, que por enquanto não podemos apreender. A criança doente transformou-se de súbito. Indefinível expressão de felicidade cobriu-lhe o semblante. Mãe, mãe, gritou respondendo, e alongou os braços agarrando-se-lhe ao busto. Em lágrimas, Odila retirou instintivamente do leite, beijando-o enternecida. Então ela finalmente reencontra com o menino, né? Depois da morte, né? É a primeira vez que ela finalmente tem esse reencontro também, né? Olha aí um bem vindo para ela, né? Um benefício vindo para ela aí, né? Sim. Quando ela se liberta de todo aquele ódio, daquele ciúme e tudo mais, ela adquire também a possibilidade de ter esse reencontro. Aí ela continua aqui, né, descrevendo o encontro. Aí fala, né, Júlio completamente modificado, contava-lhe quanto lhe doía a garganta, mostrando-lhe a glote extensamente ferida, né, que é o resultado lá do envenenamento dele, né. Exatamente. Aí a Odila, né, se mostrava compreensivelmente conturbada ante a posição orgânica do menino, nada respondeu, contudo Clara considerou afetuosa. Esperamos localizar nossa amiga no parque por algum tempo, e certo sentirá prazer em encarregar-se do pequenino. Então, ela passa, né, a se dedicar a cuidar do menino, né? Sim. Aí fala, né, a escola das mães apresenta vastas disponibilidades, informou Blandina, prestimosa. Odila poderá entregar-se com segurança à tarefa assistencial que Júlio exige. Receberá todos os recursos.
Aflige-me encontrá-lo assim, alegou a genitora preocupada, indicando um pequeno enfermo. Não posso atinar com a razão de uma úlcera tão grande, sem o corpo de carne. Não tenho bases para entender de uma só vez tudo quanto vejo, mesmo porque também eu andava louca, incapaz de raciocinar. Então, ela vê o menino com esse problema e ela não consegue entender, né, Momé? Ele não tem mais corpo, como é que ele pode estar com esse problema, né? Pois é. Aí reparei que o ministro e a irmã Clara se entreolharam de modo expressivo, dando-me a ideia de que conversavam através do pensamento. Aí vem a segunda, né? A segunda pergunta. Clarencio diz que Odila encontrará variados problemas. Seria possível evitá-los? Então ele fala, né? Clarencio tem a palavra elucidativa. Sim, ponderou o ministro cauteloso. Nossa irmã, como é natural, encontrará pela frente variados problemas ligados ao caminho de elevação que lhe é próprio. Achamos-nos todos infinitamente longe do céu que fantasiávamos na terra, e cada qual de nós detém consigo deficiências que será preciso superar. O passado reflete-se no presente. Sorrindo, acrescentou: nosso destino é assim como o rio. Por mais diferenciado que se encontre, à distância da nascente que lhe dá origem, está sempre ligado a ela pela corrente em ação contínua. Procurarei compreender, disse Odila mais segura de si. Sou mãe e não posso desvencilhar-me da obrigação de amparar meu filhinho. Dispensar-lhe-ei todos os cuidados imprescindíveis ao seu bem-estar. Sinto que a felicidade pode ser conquistada no mundo a que fomos trazidos pela renovação. Trabalharei quanto estiver ao meu alcance para ver Júlio integralmente refeito. Hoje, novos ideais me banham o coração. É imperioso esforçar-me. Todos os que amamos virão ter conosco mais cedo ou mais tarde. Esperanças diferentes me animam o espírito. Amanhã, no porvir, talvez próximo, terei meus familiares aqui de novo, e não posso olvidar a necessidade de algo fazer para conseguir o abrigo de que necessitamos. Passeou o olhar vago e cismarento pelo recinto, como se estivesse contemplando remotos horizontes, e concluiu: um lar, a felicidade restaurada, a bênção do reencontro. Eu acho que até aí tá bom. Seria possível evitá-los? Será que seria possível evitá-los? Claramente diz que a gente encontrará vários problemas. Seria possível evitá-los? Eu acho que não evitá-los, mas vivê-los, né? Evitar eu acho difícil, porque ela seria um compromisso que ela teria que passar, né? Uma tarefa a cumprir, vamos dizer. Seria uma oportunidade, né, na verdade, que ela iria encontrar, né? De evoluir, né? Evoluir o espírito dela. Evitá-los, acho que não. Ele dá a chave da questão aqui quando ele fala: o passado reflete-se no presente. Tá lá. Então, problema ela vai encontrar, entre outras coisas, não só aquilo que não é decorrente das próprias atitudes dela, né? Mas aquilo que ela própria cavou, né? Vamos dizer assim. Aí ela vai reencontrar, porque é a consequência de tudo que a gente faz, né? Sim. É a colheita, né? Sim. E aí ela vai ter que usar isso aí a favor dela, dos outros e dela mesma, né? Então, acho que evitá-los não é o verbo, né? Aproveitá-los, vai. Vamos dizer assim, evitar não tem como, a gente supera, né? A gente tem que superar o problema. É igual aquela corrida com barreira, né? Que tem uma das provas de atletismo da Olimpíada. Você tem que correr e saltar as barreiras para você chegar no final lá e de repente querer ganhar uma medalha, né? Então, se você na primeira barreira você já para, pronto, você já perdeu a prova. É isso aí. Pedrinhas a gente pula, pedrões a gente contorna. Vamos que vamos.
É como uma frase que tem aí, né? O rio, ele aprendeu a superar os obstáculos, contornando, né, esses obstáculos. Isso. Então, por isso que eu achei até interessante quando fala aqui, né? Nosso destino é assim como o rio. Por mais diferenciado que se encontre, a distância da nascente que lhe dá origem está sempre ligado a ela pela corrente em ação contínua. Uhum. Achei bacana pra caramba isso aí. Muito Então, a gente pode estar numa posição do rio hoje, mas essa posição está ligado lá àquele passado. A origem. Não tem como. Sim. E tá tudo registrado no seu perispírito, né? A gente reflete, filme, né? A gente reflete tudo que a gente vivenciou no passado. Tá tudo refletido em nós mesmos. Então a gente tem que aprender a superar. Porque um dos motivos que a gente vem aqui no mundo de provas e expiações é aprender a superar dificuldades, superar os obstáculos. Uhum. Porque é assim que a gente aprende, né? Uhum. E muito mais quando esses obstáculos foram colocados por nós mesmos, né? Uhum. É isso aí. E você aproveita para se modificar e ajudar os outros, né? Como a gente viu nesse capítulo mesmo, uma pessoa que caiu em si conseguiu ajeitar a vida de outras 3. Né? Então, Sim. é bom. Não é fácil, mas é bom, né? Se fosse fácil, não tinha graça. Se fosse fácil, a gente não estava aqui, né? Não estava aqui, né? Aí vem a terceira e última. Por que não esclarecer a Odila sobre o passado de Júlio? O que Clarencio responde? Então, por largo tempo o comentário edificante brilhou na sala, aquecendo a chama da amizade e da confiança em nossos corações. Blandina e Mariana prometeram cooperar, insistindo para que Odila se demorasse junto delas até situar-se em definitivo no educandário a que se destinava. A renovada senhora aceitou reconhecidamente. Despedimos-nos felizes. Após nos separarmos de Clara, retomando o caminho de volta para o nosso domicílio espiritual, julguei conveniente interpelar o instrutor acerca dos problemas que me enfervilhavam no cérebro. Por que não esclarecer Odila com respeito ao pretérito de Júlio? Seria aconselhável deixá-la entregue às informações deficientes quando lhe conhecíamos extensamente os enigmas da organização familiar? Por que não lhe explanar francamente o impositivo da reencarnação do menino? Clarencio, como de outras vezes, ouviu sereno e generoso. Quando acabei o interrogatório, replicou, sem alterar-se: à primeira vista seria efetivamente esse o caminho a seguir. Entretanto, as recordações do pretérito não devem ser totalmente despertadas para que ansiedades inúteis não nos dilacerem o presente. A verdade para a alma é como o pão para o corpo, que não pode exorbitar da cota necessária para cada dia. Toda precipitação gera desastres. Além do mais, não nos cabe a vaidade de qualquer antecipação a providências que serão agradáveis e construtivas ao amor de nossa irmã. Sentindo-se ainda plenamente integrada no caminho materno, ela própria assumirá a responsabilidade do trabalho alusivo à reencarnação do pequeno, advogando ela
mesmo a essa medida e destinando-se a criança ao seu antigo lar, encontrará no assunto abençoado serviço de fraternidade, ao mesmo tempo que se reconhecerá mais responsável. Se movêssemos as decisões de Odila, observar-se-ia anulada em sua capacidade de agir, ao passo que, confiando a ela as deliberações que o caso reclama, adquirirá nosso novo interesse para auxiliar Zulmira, uma vez que a segunda esposa de Amaro substitui-la na condição de mãe, oferecendo um novo corpo ao filhinho. Admirado com os apontamentos ouvidos, vi-me satisfeito na inquirição. Clarencio, todavia, com o sorriso natural que lhe marcava habitualmente e o semblante, aduziu calmo. A vida é uma escola de cada criatura. Dentro dela deve-se dar a própria lição. Esperamos agora alguns dias. Interessada em socorrer o filhinho doente, a própria Odila virá até nós, lembrando para ele a felicidade da volta à Terra. É isso aí. Vira uma escola. Acho bacana que a verdade para a alma é como o pão para o corpo, que não pode exorbitar da cota necessária a cada dia, né? Então, saber de muita coisa, né, não vai fazer bem. Então, às vezes a gente tem aqueles insights, né, e acaba agindo em função deles e fazendo o bem, mas nunca a verdade total, né? Porque bem não vai fazer. É um remédio que não vai fazer bem, né? Quando tudo em excesso não faz bem, né? Ele deve ter refletido aqui, visto que se esclarecesse para ela agora, todo o passado de Júlio, talvez a dedicação dela não fosse a mesma. A mesma, né? Uhum. Ela iria, de repente, se abalar com aquilo tudo. Então era preciso, né, como se diz, dar tempo ao tempo. E aí eu achei apesar de ser um termo não muito bom, meias verdades, né? Não são as verdades inteiras. Aqui, assim, é uma passagem que a gente chegou a ver, não lembro se foi nesse livro ou em outro, que muitas vezes você precisa omitir certas coisas. Uhum. E omitir não é mentir. Omitir é não falar tudo. Uhum. Sim. Porque naquele momento, se falasse tudo para ela, iria desandar o caldo aí, né? Então precisava, por enquanto, deixar ela na ignorância. Eu achei interessante ele falar assim, toda precipitação gera desastres. Uhum. É aquele negócio, se a gente vai fazer as coisas sem raciocinar, sem pensar, sem refletir, muitas vezes a gente faz besteira, né? Com certeza. É o que mais tem por aí. E aí ele vai falando tudo, né? Não nos cabe a vaidade de qualquer antecipação a providências que serão agradáveis e construtivas ao amor de nossa irmã. Né? Sentindo plenamente integrado no carinho materno, ela poderá assumir a responsabilidade do trabalho alusivo à reencarnação do pequeno. Então vamos deixando que ela própria, aos poucos, vai descobrindo as coisas e vai, né? Ali gradualmente as coisas vão acontecendo, né? Se você joga logo em cima dela tudo de uma vez, acaba sendo esmagada, né? Então deixa aos pouquinhos, né? E ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, ela vai amadurecendo, né? Vai ficando mais preparada para descobrir as coisas. Sim. É sábia, né? A previdência divina é sábia. Advogando ela mesma essa medida e destinando-se a criança ao seu antigo lar, encontrará no assunto abençoado serviço de fraternidade, ao mesmo tempo que se reconhecerá mais responsável. Se movêssemos as decisões,
Odila observar-se-ia anulada em sua capacidade de agir. Ou seja, vamos deixar ela livre para ela tocar o barco. Então, se a gente ficar na frente fazendo tudo, ela vai falar, pô, mas tô fazendo o que aqui, né? Sim. Então, deixa ela ir tocando, ela própria vai se sentindo responsável pelo processo, que muitas vezes ela mesma, no passado, ajudou a construir essa desarmonia, então deixa ela no processo, ela vai ajustando as coisas, e aí ela vai entendendo as coisas também, e ela vai se sentir útil, né? Fazendo tudo isso. Então você vê, muitas vezes é aquele negócio, né? É que nem criar filho, né? Eu não tenho filho, então não posso falar, mas é o que as pessoas falam. Você não pode dar tudo na mão da criança, deixa ela ir aprendendo por si mesma. Sim. E mais desafiador seriam as tarefas, né? Que a partir do momento que ela cumpra essas tarefas, ela vai ter vamos dizer, o prazer, né? De solução do problema, né? Vai dar, vamos dizer, encher o ego dela. Não, isso aqui foi eu que resolvi, né? Enfim, tipo assim, né? Vamos dizer assim, que ela vai passar a se sentir útil e passar com mérito de ter feito alguma coisa, né? Não que estimularia a vaidade, mas daria a ela o senso de utilidade. Porque a pior coisa do mundo, por exemplo, por isso que na própria justiça trabalhista é considerado assédio moral, quando você quer demitir um funcionário, o que você faz? Você anula todas as funções dele, deixa ele jogado num canto lá, sem nada para fazer, sem utilidade nenhuma. É a pior coisa do mundo, você, né, se sentir um inútil. Sim. Aí o processo que ele estava propondo aqui era justamente isso. Vamos dar um empurrãozinho para ela, mas deixa ela seguir o caminho. Ela vai ali, né? Vamos só tutelando, mas ela vai tocando o barco. Que é mais ou menos o que acontece com nós quando a gente renasce aqui, né? Deus dá oportunidade pra gente, mas a gente aqui tá fazendo tudo da nossa cabeça. A gente tá seguindo, vamos dizer assim, uma certa orientação que nos foi dada, né? Um amparo, né? O nosso anjo de guarda, os nossos mentores vai ali nos dando uns toques, mas é nós que tem que tocar o barco. Sim. Se a gente quer ter um mérito de ter feito alguma coisa, é isso, porque se toda hora na frente da gente todo mundo fica fazendo as coisas para nós, a gente não tem mérito nenhum de nada, né? Sim. Um super cuidado, né? Deixa que eu vou varrendo o caminho, vou varrendo para você ir passando, vou tirando as pedrinhas. É o que ele fala, né? Que se fala, né, das mães super protetoras, né? Isso mesmo. Conheço algumas. E tem um fato interessante aí nessa história, que é a energia de mãe e filha, né? Que ele mencionou no texto. Aquela coisa misteriosa, né? Que ajuda demais, né? A você fazer o seu trabalho, né? No caso de mãe e filho, existe facilita um pouquinho o trabalho. Sim. Facilita, assim, a questão de você entrar mais no jogo, né? Porque é mãe e filho. A conexão, né? Aquela conexão que ele mesmo fala que é algo, assim, misterioso, que a providência divina criou, que a gente ainda não é capaz de compreender. E muitas vezes nós vimos, né, em livros anteriores, a mãe intercedendo pelo filho, né? Muito comum, né? Bastante. Mãe e filho. Essa relação está sempre presente aí, né? Sim. É isso aí. Então, terminamos por hoje.